recebe com regozijo e alegria, porém estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, por uma temporada. Essa é a ideia do texto. E na hora, aí é a palavrinha-chave de Jesus, e na hora da provação, na hora do sofrimento, na hora da aflição, o que acontece? Se desviam, saem do caminho. A jornada que estavam trilhando, eles perseguem outro caminho. E é interessante, quando nós vamos para Tiago, a mesma palavra é usada aqui em Tiago que Jesus usou lá em Lucas capítulo 3. A mesma palavra provação você vai ver em versículo 2. Claramente. E aí você quer saber se a sua fé é genuína? Você quer saber se a sua fé é verdadeira? Você quer saber se a sua fé vai permanecer e perseverar até o fim? Então, como você lida com as provações revelará que tipo de fé você tem. A forma como você trata as provações, os problemas, as dificuldades, vai mostrar se você vai ter condições de perseverar e ser vitorioso. E esse texto de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 12, guiará você a como lidar com as provações de 4 maneiras. 4 As, até uma forma para você decorar ser mais fácil. 4 As: a atitude, o argumento, a abordagem e amostras. Então, a forma para a gente lidar com as provações e, pela graça de Deus, sermos preservados e perseverantes, que nós vamos ver aqui no texto: a atitude, o argumento, a abordagem que você tem que ter e algumas amostras, alguns exemplos disso que o Tiago nos traz. Então vamos lá, primeiro, rápido, para a gente não cansar. Primeiro, atitude, versículo 2. Veja o que é que você deve fazer, o que você deve fazer. Meus irmãos, têm como motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Qual é a atitude então que você tem que ter? Tente por motivo de alguma alegria, esse está no texto? Não. Certas alegrias? Não. Toda alegria, grande alegria. Aí a ideia até de alegria intensa. Alegria intensa quando o quê? Quando passados por algumas provações? Por poucas provações? Não. O texto diz por várias provações. E aqui, quando você vai analisar na época desses irmãos, são irmãos que são jogados no Coliseu para serem triturados por leões, por feras, ou serem jogados em masmorras, ou serem queimados vivos. O Tiago está ordenando aqui, dizendo: tende por motivo de alegria intensa o passares por várias provações. Provações na família, provações nos relacionamentos, provações no casamento, na saúde, na igreja, provações de fracassos, de perseguições, provações na carreira profissional, com respeito ao dinheiro, acidentes, qualquer tipo de provação que você possa imaginar. Alegre-se! Agora veja que coisa interessante, Tiago não apenas sugere ou recomenda que você tenha alegria num momento desse. Não. Ele não apenas aqui um conselho para você ter alegria em qualquer provação, dificuldade que você esteja passando. Não. Ele ordena, ele dá ordens, ele manda, é um imperativo aqui. Tende motivo de toda alegria. E aí, no meio do seu sofrimento, encontre uma janela ou uma porta ou um canal onde você possa ter alegria. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está mandando. É isso que ele está ordenando aqui. Esse tipo de atitude que ele exige, o mesmo que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está sendo perseguido, está preso com Silas, e ao invés de chorar e se angustiar, o que ele faz com Silas? Canta louvores ao Senhor. O que Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 4, ecoando aqui o ensino de Tiago, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Ou quando ele diz lá no finalzinho desse capítulo, versículos 10 e 11, ele diz
aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então o que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo o seguinte: alegre-se na sua aflição, regozije-se no seu câncer, alegre-se no seu fracasso, fique alegre na sua doença, fique contente na sua dor, alegre-se no seu desemprego, alegre-se na sua solidão, fique alegre na sua perda, alegre-se! Agora eu sei que isso é difícil. Isso é sobrenatural. Isso não é natural para nós pecadores. Temos alegria no momento da dor. E eu sinto o quanto isso é difícil. Eu estou tentando aqui expressar para vocês e transmitir para vocês o meu sentimento de dificuldade. Quanto isso é difícil. Talvez você está passando aqui por um sofrimento que eu não posso nem imaginar. E aí, uma enxurrada de questionamentos e dúvidas vem na sua mente. Mas deixa eu me dar uma perspectiva que tem sido útil para mim, a fim de cumprir esse mandamento. O mesmo mandamento que diz para você evangelizar, para ajudar as outras pessoas, para orar, para pregar, para cuidar da sua família, para honrar o pai e mãe. É o mesmo mandamento que você tem que se alegrar no momento da dor. Então deixa eu me dar uma perspectiva que para mim foi útil, a fim de cumprir esse mandamento. Você já percebeu que muitas vezes em nossas vidas nós ficamos mais infelizes, com o coração mais partido, e ficamos mais para baixo em nossos sofrimentos do que em nossos pecados? Já percebeu isso? Ficamos mais tristes, temos mais angústia e derramamos mais lágrimas por causa das nossas aflições do que por causa dos nossos pecados. Qual foi a última vez que você chorou amargamente porque você transgrediu a lei do Senhor? Quando foi? Agora me diga a última vez que você ficou altamente angustiado, perturbado na alma por causa do sofrimento que você esteve passando. Você sabe por que é isso? Você sabe por quê? Nós sentimos mais dor no sofrimento do que no pecado. Sabe por quê? Porque nós, de forma prática, até de forma experimental, sem nem mesmo percebermos, para nós há mais mal no sofrimento do que no pecado. É isso que está por detrás, é isso que está no pressuposto da nossa mente. Existe maior mal no sofrimento do que existe no pecado. Para nós, muitas vezes em nossas vidas, pensamentos e ações, o inferno, e aqui eu quero dizer inferno em termos de sofrimento, é infinitamente pior do que o pecado. Se tiver que escolher aqui entre sofrer e pecar, não tem dúvida. Tchau o sofrimento e abraça o pecado. E essa é a razão porque muitas vezes em nossos problemas é inconcebível se alegrar no sofrimento. Porque sofrimento para nós é a pior coisa do mundo. Pior até que o pecado. Impressionante. Mas se nós raciocinarmos biblicamente, pessoal, prestem atenção. Se nós colocarmos a nossa mente para raciocinar de forma bíblica, como por exemplo o puritano Jeremiah Burroughs, a sua obra Mal dos Males, que obra? Tem que ser traduzido o mais rápido possível. Que o pecado é infinitamente pior do que o inferno ou o sofrimento, então podemos e precisamos começar a entender o que Tiago está dizendo aqui para nós. Se nós entendermos que o menor pecado imaginável que você possa imaginar tem mais mal nele do que o maior sofrimento que possamos conceber, então ficaremos aí, abertos para entender o que significa alegrar-se e ficar alegre diante das provações. Aí você diz, ok, mas por quê? Por que isso? E você verá que Deus tem uma razão nesse pequenino mal que é o sofrimento. Você vê a atitude que você vai ter, agora veja o argumento do porquê você tem que ter alegria diante do sofrimento. Veja a razão que Tiago nos dá, versículos 3 e 4. Veja o argumento que ele nos dá.
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, que é exatamente o tema daqui do nosso encontrão, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Pessoal, o sofrimento tem um propósito, uma razão bem clara aí no texto. É de testar a sua fé. É como se fosse realmente para burilar, botar você dentro do fogo e ali purificar a sua fé. E o que está dizendo aí? Vai purificar a sua fé, tornar que você seja perseverante, tornar você perfeito. E a ideia de perfeição é de ser maduro. Ser maduro como um crente. Essa é a ideia, apenas isso. O sofrimento está testando a sua fé para que você possa perseverar, e com a perseverança você não necessite de mais nada. Para que você seja um cristão maduro. E por causa disso, alegria. Eu cresci na minha fé. Eu desenvolvi ela por conta das provações do sofrimento. Então deixa-me tentar explicar isso através de uma lição que eu recentemente não, um ano atrás, eu aprendi das Escrituras, até para firmar e sedimentar essa verdade. Que através das provações, Deus está trabalhando com você lá dentro. Por isso deve ser motivo de alegria. Você já percebeu que na Bíblia Deus frequentemente envia bênçãos como sendo maldições para os descrentes? Muitas vezes ele faz isso. E envia maldições como sendo bênçãos para os crentes? Já percebeu isso? Dever de casa. Lê o Salmo 73, lá de Asaf. Muitas vezes Deus envia bênçãos para os descrentes como sendo maldições, e envia para os crentes maldições, mas que na verdade são o quê? Bênçãos. Então Deus envia prosperidade, sucesso, tranquilidade, saúde para os descrentes. E muitas vezes Deus envia problemas, dificuldades, aflições, perdas para o crente. Você pergunta, por que, Tiago? Não é a famosa pergunta que até Lloyd Jones tem um livro. Por que os ímpios prosperam? E aí quando você lê o Salmo 73 ou Jó no capítulo 2, você vai ver essa pergunta. Agora veja que coisa, que perspectiva interessante dessas escrituras, para você entender como Deus prova você, para você trazer para você mais alegria. Porque quanto mais Deus dá bens, sucesso, poder, influência e dinheiro para o ímpio, mais ele fica o quê? Mais ele fica longe de Deus. Mas ele fica distante do bem maior do mundo. A coisa mais importante, o ser mais importante desse universo, que é o próprio Deus, o ímpio, quanto mais coisas ele tem materiais, de bonança e de saúde, mais ele fica autossuficiente e mais longe de Deus. E quanto mais Deus envia sofrimento, provações, aflições, dor, perda, angústia ao crente, mais o crente verdadeiro busca Deus, mais o crente é dependente de Deus, mais ele tem Deus como o quê? Como seu tesouro, mais ele tem o próprio Deus. Então aquilo que era maldição se torna o quê? Bênção. É como se estivesse realmente mostrando, mostra onde está a tua fé, onde está a tua segurança, onde está o teu valor, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração. E Deus vai tirando as coisas que nós gostamos, nós valorizamos, e vai mostrando, eu quero que você cada vez afunile mais os seus sentimentos, a sua alma, o seu coração, para o bem maior desse mundo, que sou eu mesmo. Você consegue ver isso? Eu, como na época que eu era criança, estava estudando minha segunda, terceira, quarta série, me lembro muito bem, minha mãe nunca deixava levar lanche para a escola, nem comprar bombom, nem batatinha frita, nem comer aquela bomba que é um salgado gigante, gostoso na hora do recreio.
Não deixava. Eu sofri porque eu via os meus amigos comendo, se divertindo. Era chiclete, bombom para lá, chocolate, e eu sofrendo, fico doido. Mas por que minha mãe faz isso? Exatamente para que eu pudesse ter fome, não encher a minha pança de coisas que não iam ser nutrientes, que não iam ajudar no meu desenvolvimento físico, para que eu pudesse ter o quê? A refeição do almoço. Para que eu pudesse ter aquele feijão com arroz, um bifezão, beleza, verdura, e não encher minha pança de chocolate. E é exatamente isso que Deus faz. Está vendo? As coisas aí de poder, dinheiro e sexo são exatamente chocolates e bombons e bombas e salgadinhos para enganar a nossa alma e afastar a gente da onde? Cada vez mais de quem? Da refeição principal, que é o próprio Deus. Mas é quando Deus começa a tirar essas coisas, começa a trazer provações, cada vez mais vai mostrando onde é que está a tua fé, onde é que está a tua confiança, a tua segurança, a tua identidade, o teu nome, quem você é. Por aquilo que você faz, é pela sua família, é pelas suas conquistas, ou Deus diz, eu por aquilo que eu sou. Quando você começa a ter essa mentalidade, que razão, que argumento Tiago está nos dando aqui, para sermos perfeitos, alegres. E aí os sofrimentos e as provações mostram que sua fome e a sua satisfação estão em Deus. Muito embora os sofrimentos e provações são difíceis de lidar, eles mostram onde está a sua fé. Mas aí você disse para mim, pastor Tiago, eu sabia de tudo isso. Na verdade, eu sei de tudo isso. Eu já sabia de tudo isso antes de tu falar. Mas quando vem a provação, quando os problemas chegam, quando as dificuldades batem à minha porta, eu não sei como aplicar esses princípios que você acabou de colocar. Eu não sei aplicar o que você acabou de dizer, de ter alegria, de encontrar uma janela para estar alegre. É muito difícil, é muito fácil falar, mas no dia a dia é complicado demais. Eu já tentei várias vezes, mas é quando vem um problema, então eu não sei lidar com o problema com alegria. Então você é deficiente em algo. Concorda? Veja que a intenção da aprovação, no finalzinho do versículo 4, é o quê? E tornar você nada deficiente. Só que aí quando você lê o versículo 5, essa palavra deficiente não aparece de novo. Infelizmente, porque na tradução deveria ter ela de novo. Porque faz um link entre o versículo 5 e o 4. Porque ele argumenta aí, Tiago, no versículo 5, se porém algum de vós é deficiente. Essa é a ideia. Porém, Deus faz isso para que você não seja nem de forma nenhuma deficiente. Porém, se você é deficiente em quê? Em sabedoria. Veja, eu entendi tudo isso, Tiago. Eu percebi tudo isso. O problema é que eu não tenho sabedoria de aplicar essa verdade no dia a dia. Aí Tiago está dizendo, se você tem esse problema, essa deficiência, então faça o quê? Então peça a sabedoria. E aí vai para o nosso terceiro ponto, que é a abordagem. Como você vai abordar? Como você deve fazer para ter alegria? Versículo de 5 a 8. Olha para isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, é deficiente em aplicar essas verdades no versículo de 2 a 4, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Não sei como fazer isso no dia a dia. Pois está aí uma coisa simples, mais profunda do Tiago. Peça sabedoria. Mas isso com a condição. Com fé. Essa é a abordagem. É assim que você será capaz de ser alegre no meio de sua provação.
e Deus irá responder a sua oração. Seja como Salomão e peça sabedoria, e Deus há de lhe dar. Agora perceba algo muito importante aqui. Muito importante. O texto não diz que Ele vai resolver todos os seus problemas. Ele não está dizendo, eu vou orar agora a Deus, então as minhas situações vão todas embora. Não, o texto não diz isso. O texto não diz que o problema vai embora. Não! O texto diz que no sofrimento e não fora do sofrimento, é o contrário, não fora do sofrimento, mas dentro do sofrimento, Deus lhe dará sabedoria para lidar com o sofrimento. Essa é a chave. Então eu vou orar a Deus com fé a fim de que Ele me dê inteligência, sabedoria, compreensão, esperteza para saber lidar com a dificuldade do momento. E ele diz, eu não vou impedir. Impropério significa exatamente impedir. Eu vou dar para você essa sabedoria liberalmente, sem nenhum problema. Mas aí você deve pedir com fé, não com ânimo dobre. Não como se fosse as ondas do mar expelidas pelo vento, não. E aí muitas vezes isso acontece conosco, sabe, irmãos? Muitas vezes nós estamos de ânimo dobre, aqui utilizando até a linguagem de Jesus. Ele disse que é para dar seus pés lá no final do Sermão do Monte sobre a rocha, que mesmo vendo os ventos, não vai derrubar a casa. Mas o problema é que muitas vezes nós somos crentes, nós não estamos com os dois pés na rocha. Nós estamos com um pé na rocha e outro pé na areia. E aí ficamos, quando vê um problema, uma hora eu confio em Deus, uma outra hora eu confio no meu pai, uma hora eu confio em Deus, uma outra hora eu confio no dinheiro, uma hora eu confio em Deus, outra hora eu confio na minha própria força, uma hora eu confio em Deus e na sua sabedoria, eu confio na minha própria sabedoria. Eu confio em Deus ou na experiência que eu já vivi, né? Em Deus ou no Estado, no governo e na política, é em Deus ou nas minhas superstições, é em Deus ou na educação que eu recebi. É de ânimo dobro o tempo todo. Ao invés de ter Deus apenas, Ele com confiança e segurança para o seu momento, e Deus não te utilizar qualquer outro instrumento que Ele queira utilizar para a sua vida. Confie apenas em Deus, para que Ele use qualquer instrumento que Ele queira usar para a glória dEle. Confie nisso. Não seja de ânimo dobre. Que mesmo que se acabe tudo, mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Mas aí, Tiago nos dá duas amostras, pelo menos dois exemplos para nós entendermos que tipo de provação a gente vai ter que lutar e lidar. E isso com fé para ter alegria. Veja o versículo 9 a 11. Eu sei que se ele está tratando ainda sobre provação, pelo versículo 12 ele vai falar sobre isso. Veja. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece com o motor do seu aspecto. Assim também se mostrará o rico em seus caminhos. Duas amostras, irmãos. Rico e pobre. Duas situações aí não estão colocadas, bem claras para o Tiago. Prosperidade, pobreza. Duas condições. E aqui está o princípio que Tiago traz para a gente um estudo de caso e de amostra, para lidarmos com os nossos sofrimentos. Veja qual é o princípio. Em qualquer situação ou condição que você possa se encontrar, você está sendo provado, burilado, testado. Seja no sucesso você está sendo provado, seja no fracasso, seja na riqueza, seja na falência, você enfrentará provações. E você não será o mesmo depois de passar por isso. Em qualquer situação que você esteja, você mudará.
ou para melhor, ou para pior, mas você não irá permanecer o mesmo. É como se fosse um dilúvio. Lembra do dilúvio? Lá vem um tsunami, lá vem os problemas, as provações. Ou você vai subir com a arca, ou você vai se afundar debaixo d'água. Mas você não irá permanecer o mesmo. Seja de sucesso ou fracasso. Por exemplo, muitos pensam que a riqueza, mas se eu chegar é o sucesso, que beleza. Não. Pessoas ricas, na riqueza você vê problemas pesadíssimos. É mais responsabilidade, mais preocupação, mais ansiedade, mais problemas ao invés de soluções. Preste atenção, conviva com alguém que é rica. Dentro da família, um tipo de intriga, de brigas, de guerras, por causa de quê? Por causa do dinheiro. Se matando, se acabando, se destruindo por causa de dinheiro. Ao invés de alegria, orgulho. E aí, você, se estiver nessa situação, Deus irá refinar e testar a sua fé para ver se sua segurança, seu valor, sua identidade, sua beleza estão em Deus ou estão no seu dinheiro. Ou está nas suas conquistas. Ou é como um jovem rico, como falamos na noite passada. Vai mostrar para você, se você tem sabedoria, para considerar toda a sua riqueza como erva seca. Que uma hora você tem, no outro dia, vai embora. E aonde reside a sua fé? Mas a outra situação também é verdadeira. Na pobreza. Que provações, que dificuldades, hein? Dívidas, nudez, fome, doença. Todo mundo é amigo do rico, mas do pobre, solidão. Essas coisas e outras mais produzem, ao invés de alegria, o quê? Por causa da riqueza, ao invés de alegria, amargura, raiva, frustração, autopiedade, indiferença, violência. E aí, ao mesmo tempo, Deus está o quê? Você que é crente, mesmo que está passando por essa dificuldade financeira, irá refinar e está testando a tua fé, para ver também que qual é o seu valor, qual é a sua segurança, qual é a sua identidade, qual é a tua grandeza. E que tudo seu depende, não do dinheiro, mas de Deus apenas, que Ele é o seu tesouro. Que alegria se isso for verdade. E que verdades profundas que Tiago traz aqui para a gente. Mas aí Tiago conclui no versículo 12, eu quero concluir com ele. Veja o versículo 12, depois de você ver a atitude que você tem que ter, o argumento que ele traz para você ter essa atitude, a abordagem que é com fé para ter essa atitude de alegria, as amostras e exemplos de estudo de caso que possamos ver para ter alegria no momento de riqueza ou de pobreza. Aí ele conclui no versículo 12. Bem-aventurado ou feliz o homem que suporta, com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmão e minha irmã, você não prestou atenção até agora, foque agora, por favor. Preste atenção. Você quer ser um bem-aventurado? Você quer ser feliz? Me diga se você não quer ser feliz. Você quer suportar com perseverança a aprovação e receber a coroa da vida no final? Correr e no final ter a coroa da vida? Você quer isso? Você deseja isso? Você almeja isso? Almeja? Ser feliz, suportar as provações, aguentar até o fim e receber a coroa da vida. Você quer isso? Então deixa eu me perguntar uma coisa.
Você ama o Senhor? Pense em você mesmo, pense em mais ninguém. Você realmente ama a Deus? Você o ama mais do que a tua própria vida? Ama! Você ama Deus tanto que você pode chamar maldição, bênção e bênção, maldição em sua vida? Hein? Você ama a Deus tanto que você gasta tempo com Ele em oração, lutando e labutando em fé. Você vai e escolhe um quarto separado onde você fecha a porta, não para pedir coisas para Deus, para melhorar a sua vida aqui, mas para você ter o melhor presente, que é a comunhão com Ele. Estar em oração com Ele é o seu maior tesouro. Você ama Ele dessa forma? Ou sua vida de oração é distante, longe, não existe? Você ama a Deus tanto que em qualquer situação ou circunstância você é fiel ao ponto que não importa onde você está, em cima ou embaixo, rico ou pobre, você se agarra nele. Será? Será que você o ama com toda a sua alma, com todo o seu coração, de toda a sua mente? Será que Deus é a tua alegria? Ou a alegria é o fato de você tocar um instrumento, ou é o fato de você pregar para as pessoas, ou é o fato de você ter alguma coisa no seu comércio, ou é o fato de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser marido, de você ser avó? Ou a alegria está explicitamente, claramente em conhecê-lo e ter relacionamento com Ele? Porque, irmãos, com amor você será capaz de lidar com qualquer provação. Sabia disso? Se você realmente amá-lo. Você sabe por quê? Você sabe por que, se você realmente amá-lo, você vai poder suportar e correr essa carreira, essa maratona, e chegar para ter a coroa da vida. É com amor que você vai ter isso. Sabe por quê? Não é por causa do seu amor, não é por causa do seu esforço em amar a Deus. Como o pastor Tiago está dizendo, ame. Eu estou apenas perguntando, mas não é pelo seu amor que você vai fazer isso. Sabe por quê? Mas por causa de que Jesus amou você primeiro. Amém. Essa é a verdade. Olhe para quem? Olhe para Jesus. E se você voltar um pouquinho a sua página em Hebreus capítulo 12, que é exatamente o versículozinho que está aí na camisa de vocês, Hebreus 12, 2, vamos ler a partir do versículo 1. Porquanto também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, de desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a mesma linguagem de Tiago, a carreira que nos está proposta. De que forma? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora vejam qual? Em troca. Olha a mesma linguagem de Jesus, de Tiago, em troca de quê? De alegria. Que lhe estava proposta, mesmo o verbo de Tiago suportou a maior provação que alguém pôde suportar. A cruz, não fazendo caso da ignomínia, estar sentada atrás do trono de Deus. Que coisa espetacular! Veja que ele suportou a maior provação que esse mundo já viu, que esse universo já conheceu. Ele suportou em troca de quê? Exatamente o mandamento e a atitude que Tiago manda em você, com alegria, em troca de alegria. Agora eu pergunto para você, que alegria ele tinha? Por quê? Pela madrugada ele veio dos céus, do seu trono, veio, se tornou carne. Ele tinha toda a alegria do mundo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Sempre teve alegria com o Pai, com o Espírito, aí não faltava alegria nenhuma. Que alegria é essa que ele veio permutar, que ele veio trocar, que ele veio ganhar? Que alegria é essa? Você é a alegria. Em troca da alegria que é você, ele suportou a cruz, a pior provação jamais imaginada. Você foi a menina dos olhos dele.
Foi o que Ele planejou desde toda a eternidade, apesar de quem você é. Ele amou você tanto que na cruz, seus pecados nele foram pior do que a eternidade do inferno. É por isso que Jesus não pensou em passar o inferno eternamente. Sabe por quê? Porque o seu pecado é pior, é mais doloroso, é mais sofrimento do que o inferno todo, de toda a eternidade. Ele amou você tanto naquela cruz, que a maldição se tornou bênção e a bênção maldição. Não é verdade? A cruz é o quê? Maldita. E através daquela cruz maldita, aquela maldição, foi a maior bênção que eu e você recebemos de graça por meio da fé. Ele amou você tanto que em qualquer circunstância ou situação, seja ele lá no céu, seja ele no inferno na cruz, ele foi fiel e amou você. Que amor é esse que nos constrange? E aí, como pode a gente não fazer o mesmo por ele? Com pequeninas provações, com sofrimentos e aflições que passamos aqui, comparado com o que ele passou por nós. Se você enxergar o amor dele por você dessa forma, então você irá amá-lo e crer o que diz o versículo 12 de Tiago, quando Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olhe para esse amor incondicional e sacrificial e infinito do Senhor Jesus Cristo por você, de graça, sem você merecer nada. Dessa forma, olhando para Ele firmemente, para esse autor e consumador da sua fé, que lhe amou, a ter você e a alegria dele. Aí sim, você vai poder ter a atitude correta de alegria no momento da dificuldade, para ter condição de perseverar, de orar com fé, e seja em qualquer condição, seja na riqueza ou na pobreza, você vai ser bem-aventurado. E no dia final, vai receber a coroa da vida. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, como aquele homem que pediu para curar o seu filho, perguntou ao Senhor Jesus se ele tinha poder para fazer isso. O Senhor pergunta ao filho. Jesus faz a pergunta para ele de volta, se ele tem fé. E ele responde: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós todos aqui professamos isso. Nós dizemos que cremos no Evangelho e que nos arrependemos, que amamos o nosso Senhor. Mas quando vem a dificuldade da vida, Senhor Deus, nós temos que gritar que nem Senhor: Senhor, eu creio, mas no momento desse, ajuda-me na minha falta de fé, para permanecer nessa corrida. E nunca deixar os meus olhos longe de Jesus. Ajuda esta igreja, irmã, o pastor, o conselho, a todo sermão, a todo estudo, a qualquer ministração da tua palavra, que eles possam ser como o apóstolo Paulo, pregar a Cristo e este crucificado sempre. Porque o poder está no Evangelho e não na lei. Eles possam derrubar os membros com a lei, levar eles na lona, mas ao mesmo tempo levantá-los com a graça, com o Evangelho de Cristo e no amor de Cristo. Que é isso que é o nosso motor, isso que é a nossa energia, essa é a nossa condição de permanecermos firmes e perseverantes até o fim, é meditarmos no Evangelho todos os dias da nossa vida. Então ajuda cada um aqui a meditarem, desde quando amanhece, levantam da sua cama, e pensarem como são pecadores miseráveis, mas que a graça de Deus, superando tudo em Cristo Jesus, salvando e libertando da escravidão do pecado, por amor. Que verdade. Abençoa, Senhor Deus, ao PH e esse presbitério. Ajuda esses homens
que eles possam ser conhecidos por uma coisa. Como Jesus fez a pergunta para o próprio Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? É que cada homem aqui, para ser um homem do Senhor no lar, ser um homem do Senhor na igreja, ser um homem do Senhor na sociedade, possa responder igual a Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E que aí possamos juntos, com o Pedro, apacentar as ovelhas que o Senhor nos deu em nosso lar, que são os nossos filhos e as nossas esposas, com amor. E sabemos que te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então ajuda esses homens, sejam homens valorosos, homens de fé, porque tem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em misericórdia.